Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a festa do batismo do Senhor. E a primeira leitura se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 até o 4 e o 6 e o 7, que nos diz assim: Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, Senhor, te chamei para a justiça. Eu te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí, como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 42 do livro do profeta Isaías. E nesse capítulo, de modo muito mais específico, nós estamos no chamado segundo Isaías, que é exatamente o momento pelo qual o povo de Deus está no chamado exílio babilônico. A Babilônia invade a região de Jerusalém e leva uma parcela da população para ficar ali exilada. Eles passam cerca de 60 anos. E aí, durante esse momento do exílio, nós temos aí muitos momentos de desesperança e o profeta, animado pela própria ação de Deus, tenta animar o povo. E nesse tempo ele começa a fazer o chamado Cântico do Servo, porque aparece uma imagem de alguém, essa pessoa não tem nome, mas seria um servo, onde ele teria algumas características bem particulares, que acaba por animando o povo. E aí, esse texto especificamente falando é um dos cânticos do servo. Então, olha o que diz no versículo 1. Eis o meu servo, eu o recebo. Uma vez que ele é servo, ele foi alguém escolhido, então, pelo próprio Deus, para uma missão especial. E esse servo, especificamente falando, ele tem características de muita humildade, porque ser servo é aquele que não manda, mas é aquele que acaba obedecendo. Então é muito diferente dos líderes humanos, que geralmente são cheios de pomposidade, são eles que comandam, são eles que mandam. E aí diz o texto: ele é o meu eleito, porque Deus o escolhe, nele se compraz minha alma, e eu pus sobre ele o meu espírito para que ele possa julgar as nações. O que quer dizer julgar, então, as nações? É dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Jesus tem esse poder. E aí no versículo 2... Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Interessante. As lideranças, geralmente, elas têm que levantar a voz para que as pessoas escutem e obedeçam ela. Mas Jesus não precisa ficar alteando a voz. Jesus não precisa ficar mandando, com uma postura muito autoritária. Porque, na verdade, a liderança que Jesus exerce, o seu poder, não é como a dinâmica do mundo. Não é como os líderes presentes neste mundo. E aí continua o texto. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. A expressão cana rachada e pavio fumegante provavelmente são associadas às pessoas fracas, aos feridos, aos marginalizados. Ou seja, Jesus não vai fazer como os outros, que tenta destruir aqueles que são marginalizados, que tenta destruir aqueles que são mais simples, como uma forma de se eu excluo, se eu escondo a pobreza, se eu escondo aqueles que estão à margem, vai parecer que está tudo ok. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus realmente traz a justiça, aquilo que é certo. Versículo 4. Ele não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Amados irmãos e irmãs, Jesus, e aí a gente já sabe que o texto aponta para Cristo, eu estou com uma linguagem muito messiânica, mas a ideia de que é preciso entender que se ele não se esmorece, nem se deixa abater, é porque esse servo que aparece aqui, ele é um servo perseverante, ele é um servo paciente. Ele entende que existe uma missão a cumprir,
E ele não pode deixar se esmorecer diante das adversidades. E, amados irmãos e irmãs, é isso que de fato acontece com a figura de Jesus Cristo. Na festa do batismo do Senhor, nós estamos celebrando que de fato Jesus seria esse servo que aparece aqui na primeira leitura. É esse servo que promove a justiça e o julgamento entre as nações. É esse servo que não levanta a voz. É esse servo que não esmorece, que não se abate. Mas o que é que isso pode falar ao meu coração? Da mesma forma como Cristo não se deixa abater, eu também tenho que ser assim, perseverante, paciente. Da mesma forma como Cristo recebe o Espírito Santo, né? No batismo, aparece a imagem da Trindade, eu vou falar sobre isso no vídeo do Evangelho. Nós também somos chamados a sermos guiados pelo Espírito Santo. Assim como Cristo, a partir do momento em que ele está aqui na terra, ele é luz em meio às trevas, inclusive no versículo 7 vai dizer isso, abrir os olhos dos cegos, tirar cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas, porque ele é luz. Ele é luz das nações, como fala o versículo 6. Jesus é luz, ele realmente traz para nós a luz verdadeira para nos tirar das trevas. Assim também nós somos chamados a sermos luz no mundo. Na verdade, essa festa, ela acaba nos provocando sobre como é que nós estamos agindo dentro do nosso batismo. Será que eu tenho assumido verdadeiramente o meu batismo? Será que eu tenho caminhado como alguém, amado irmão, amada irmã, que assume autenticamente o seu batismo? Será que eu busco ser filho, filha de Deus? Será que eu ando neste mundo como alguém que tem consciência de que é templo do Espírito Santo? Ou para mim o batismo foi apenas um dia que aconteceu há algum tempo atrás, que eu era criança, que eu nem sequer lembro, e para mim tanto faz como tanto fez? Amados irmãos e irmãs, para finalizar, no versículo 6, olha o que é que diz aqui. Eu te formei e te constituí. É preciso lembrarmos sempre da importância do agir de Deus em nossa vida. É Ele quem nos formou. É Ele quem nos chamou. Se somos filhos, não é por mérito nosso, é por graça. E quando nós começamos a entender isso, a nossa postura de vida começa a mudar. Porque eu entendo que se é graça, se for um presente dado por Deus, eu preciso entender que é nele que então eu vou me encontrar. Que somente nele eu vou ser feliz. E somente nele a minha vocação poderá ser autenticamente vivenciada. O meu batismo será automaticamente vivenciado. Só em Cristo a gente vai entender realmente qual é a nossa missão aqui na Terra. Amado irmão, amada irmã, espero que tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.